Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O estoicismo e seus pensadores são reconhecidos pela sua forma objetiva e visceral de enfrentar os problemas da vida humana. A fortaleza desses ensinamentos são capazes de forjar o indivíduo, trazendo força e capacidade para que se viva uma vida plena. Baseados nesse pensamento, trazemos as 5 principais regras proibidas de um estoico, ou seja, as principais armadilhas da mente que devemos sempre evitar, de modo que possamos seguir em frente sem sabotarmos a nós próprios. 1. Não tema as mudanças. No mundo em constante mudança em que vivemos, é essencial compreender e internalizar o ensinamento estoico de não temer a mudança. Os estoicos acreditavam que a natureza é cíclica e que a única constante é a própria mudança. Por isso, em vez de resistirmos ou temermos a transformação da vida, devemos aprender a abraçá-la e aceitá-la com coragem e serenidade. A mudança é uma certeza em nossas vidas. Desde o nosso nascimento, estamos sempre em evolução e transição. A educação, os relacionamentos, a saúde, as circunstâncias econômicas, tudo está sujeito a mudanças. Essas mudanças são oportunidades para crescimento pessoal e para desenvolvermos a resiliência necessária para enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho. É compreensível que a mudança provoque medo e ansiedade. O desconhecido sempre traz consigo uma dose de incerteza e insegurança. No entanto, é importante lembrar que o medo é um estado emocional natural e somos nós que decidimos se ele nos controlará ou se teremos a capacidade de enfrentá-lo, sempre com coragem e determinação. Para superar o medo da mudança, precisamos adotar uma mentalidade estoica baseada na aceitação e no foco no momento presente. A filosofia estoica nos ensina a direcionar nossa atenção apenas para aquilo que está em nosso controle direto, e a mudança está além do nosso controle absoluto. Então, temer algo que não podemos controlar é uma batalha inútil. Aceitar a mudança é confiar no curso natural da vida. É reconhecer que tudo está em constante fluxo e que a estabilidade absoluta é uma ilusão. Quando nos apegamos à rigidez e resistimos à mudança, criamos espaço para a frustração e o descontentamento. Por outro lado, ao aceitar a impermanência e a instabilidade do mundo, permitimos que a vida flua livremente, sem nos prendermos a expectativas irreais ou desejos insaciáveis. É crucial também desenvolver uma perspectiva positiva em relação à mudança. Ao invés de temermos o desconhecido, devemos abraçar a oportunidade de crescimento e transformação que ela oferece. Cada nova experiência nos proporciona a chance de aprender, crescer e nos adaptar. É através da mudança que nos redescobrimos, nos reinventamos e encontramos uma versão melhorada de nós mesmos. Devemos lembrar que a mudança pode ser uma dádiva disfarçada. Muitas vezes, os desafios e adversidades que enfrentamos nos levam a situações melhores e oportunidades de crescimento. Não podemos controlar as circunstâncias que surgem em nossas vidas, mas podemos controlar como reagimos a elas. Ao invés de vermos a mudança como uma ameaça, podemos escolher vê-la como uma chance de evoluir. Por fim, a mudança é inevitável, mas depende de nós decidirmos como lidaremos com ela. Podemos resistir e temer as transformações, tornando-as mais dolorosas e difíceis de enfrentar, ou podemos abraçá-las com coragem e aceitação, encontrando a paz interior em meio à incerteza. A escolha é sempre nossa. 2. Não se preocupe com coisas pequenas. No caos frenético do mundo moderno, muitas vezes nos apegamos consumidos por preocupações insignificantes. Somos facilmente arrastados pela torrente incessante de pensamentos triviais, deixando de vivenciar verdadeiramente a essência da existência. No entanto, a filosofia estoica nos lembra de um ensinamento profundo e transformador. Não se preocupe com coisas pequenas. Os estoicos acreditavam que nossa paz interior e nossa felicidade dependem de nossa capacidade de discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Preocupar-se com coisas insignificantes só nos consome de energia e nos desvia de questões mais importantes. Permitir que coisas triviais perturbem nossa paz de espírito é uma forma de autossabotagem. As coisas pequenas da vida são efêmeras e fugazes.
Elas surgem e desaparecem como nuvens do céu. Preocupar-se com elas é como tentar segurar água com as mãos. Não há sentido nisso. No entanto, nos deixamos levar por problemas triviais, como um engarrafamento de trânsito, um comentário malicioso de uma pessoa desconhecida ou o insulto de alguém cuja opinião não importa. Esses são exemplos de coisas pequenas sobre as quais não devemos nos preocupar. A filosofia estoica nos convida a focar nossa atenção e energia naquilo que realmente importa. Devemos nos preocupar com princípios morais, nosso desenvolvimento pessoal, relacionamentos significativos e a busca de sabedoria. Essas são as grandes questões da vida que merecem nossa atenção e dedicação. Quando deixamos de lado as preocupações triviais, ganhamos clareza mental e permitimos que a serenidade interior floresça. Nosso espírito se liberta das amarras das coisas pequenas e encontramos uma sensação de paz profunda, sem a preocupação desnecessária com coisas insignificantes. Podemos concentrar nossa energia em construir uma vida significativa e satisfatória. Além disso, a prática de não se preocupar com coisas pequenas nos torna mais resilientes diante dos desafios da vida. Ao desenvolver uma mentalidade focada no que é essencial, nos tornamos capazes de lidar com situações difíceis, com calma e sabedoria. Sabemos que as adversidades são temporárias e que não vale a pena desperdiçar nosso tempo e energia com preocupações passageiras. Portanto, é preciso aprender a diferenciar o trivial do essencial. Devemos cultivar a capacidade de discernir quais problemas merecem nossa atenção e quais são apenas distrações. Ao escolhermos conscientemente não nos preocupar com coisas pequenas, estamos dando um passo em direção à liberdade interior e à paz de espírito. Em resumo, a filosofia estoica nos ensina a não nos preocuparmos com coisas pequenas. Devemos direcionar nossas energias para as questões essenciais e significativas da vida. Ao fazer isso, encontramos clareza mental, serenidade interior e uma maior capacidade de enfrentar os desafios com sabedoria. Então, deixemos de lado as preocupações triviais e abracemos uma vida de propósito e significado. 3. Não valorize a opinião dos outros acima da sua. Ao analisarmos a complexidade das situações e circunstâncias que nos cercam, notamos que é fácil cair na armadilha de valorizar a opinião dos outros acima da nossa própria. Desde tenra-idade, somos ensinados a buscar aprovação e aceitação social, muitas vezes sacrificando nossa autenticidade e individualidade. No entanto, os ensinamentos estoicos nos lembram de uma verdade fundamental: não devemos valorizar a opinião dos outros acima da nossa. Essa prática nos leva a viver uma vida de acordo com as expectativas alheias, em vez de seguirmos nossos próprios propósitos e objetivos. Quando nos preocupamos excessivamente com o que as pessoas pensam de nós, nos tornamos prisioneiros de suas opiniões. Estamos constantemente em busca de validação externa, o que nos impede de viver plenamente de acordo com os nossos próprios valores e desejos. Os estoicos nos convidam a um poderoso exercício de autoconsciência e autoaceitação. Eles nos ensinam a ser donos de nossas decisões e a confiar em nossa própria bússola interna. Em vez de depender da opinião dos outros para nos sentirmos validados, devemos buscar a aprovação interna, encontrando contentamento e paz em nós mesmos. Ao não valorizar as opiniões alheias acima da nossa, abrimos espaço para sermos fiéis a nós mesmos. Descobrimos nossas paixões, interesses e objetivos pessoais. Aprendemos a confiar em nosso julgamento e a tomar decisões conscientes, em vez de buscar incessantemente a orientação dos outros. Essa prática estoica nos liberta do medo do julgamento e do temor de desagradar. Passamos a reconhecer que cada pessoa possui sua própria perspectiva e que a opinião delas não deve ditar nosso valor ou afetar nosso senso de identidade. Ao cultivarmos essa mentalidade, nos tornamos mais autênticos e genuínos. Nossas ações são guiadas por nossa verdade interior, e não pela pressão social ou pela necessidade de sermos aceitos. Descobrimos que, ao não priorizar a opinião dos outros, podemos encontrar uma sensação de liberdade e satisfação muito mais profunda. No entanto, não devemos confundir essa prática com ignorar completamente as opiniões e feedback das pessoas ao nosso redor. Ouvi-los pode ser benéfico para o nosso crescimento pessoal e para ganharmos novas perspectivas.
O importante é não colocar essa opinião acima da nossa própria, mas abraçá-la como um ponto de vista adicional que pode ampliar nossos horizontes. Em suma, a filosofia estoica nos ensina que não devemos valorizar a opinião dos outros acima da nossa própria. Devemos cultivar a autoaceitação, confiar em nosso julgamento e buscar a aprovação interna. Ao fazer isso, abrimos caminho para uma vida autêntica, verdadeiramente nossa e alinhada com nossos valores mais profundos. 4. Não busque vingança. No turbilhão da vida, muitas vezes somos injustiçados, magoados ou traídos. A resposta natural a essas situações dolorosas é buscar vingança. Desejar que aqueles que nos feriram paguem pelo que fizeram. No entanto, os estoicos nos ensinam que essa busca implacável por vingança é uma armadilha que nos aprisiona. Não buscar vingança é um dos ensinamentos mais profundos da filosofia estoica. Eles nos convidam a abandonar a ideia de que a vingança é uma forma de justiça. Ao contrário, ensinam que buscar vingança só nos trará mais dor e sofrimento. A busca por vingança nos mantém presos a sentimentos negativos, consumindo nossa energia e alimentando a raiva dentro de nós. Ela nos leva a agir com base nas emoções, em vez de agirmos de forma racional e consciente. Em última análise, a vingança não nos traz o alívio que esperamos, mas apenas amplia o ciclo de conflito e dor. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas próprias ações e reações, ao invés de buscar vingança. Devemos nos concentrar em nosso conhecimento pessoal e em como podemos usar as situações desafiadoras para nos fortalecer e evoluir. Ao abandonar a busca por vingança, somos capazes de nos libertar do fardo do rancor e do ódio. Reconhecemos que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar nossas próprias respostas. Podemos escolher perdoar, soltando assim o peso da mágoa e da raiva que nos acompanha. Ao renunciar à vingança, também estamos cultivando a compaixão. Reconhecemos que todos nós somos falíveis e que todos cometemos erros. Assim como esperamos ser perdoados por nossas faltas, também devemos estender esse perdão aos outros. Ao fazermos isso, promovemos a paz interior e buscamos o equilíbrio em nossas vidas. É importante destacar que não buscar vingança não significa que devemos ignorar injustiças. Podemos e devemos lutar por uma sociedade mais justa e trabalhar para prevenir a repetição dessas injustiças. No entanto, a luta por justiça não precisa ser baseada em vingança, mas sim em buscar soluções pacíficas e construtivas. Em suma, a filosofia estoica nos ensina que não devemos buscar vingança. Essa busca apenas perpetua o ciclo de dor e sofrimento, nos mantendo prisioneiros da raiva e do rancor. Ao invés disso, devemos focar em nosso crescimento pessoal, praticar o perdão e buscar soluções pacíficas. Ao fazer isso, encontramos a verdadeira liberdade e alcançamos a paz interior que tanto buscamos. 5. Não comece por trás. Essa é uma sábia orientação que nos convida a adotar uma postura proativa e responsável em relação às nossas ações. Essa máxima estoica nos incita a agir de forma consciente, assumindo a responsabilidade por nossas decisões e evitando jogar a culpa em circunstâncias ou indivíduos externos. Começar por trás implica em agir de forma dissimulada, manipuladora, usando artifícios escusos para atingir nossos objetivos. É uma maneira de agir que envolve enganar, ludibriar e utilizar-se das fraquezas e vulnerabilidades alheias para alcançar o que desejamos. Os estoicos acreditavam que começar por trás é uma forma de fraqueza moral, que desvirtua o caráter e corrompe o indivíduo. Isso porque, ao atuar dessa maneira, mostramos uma falta de integridade e honra, prejudicando não apenas os outros, mas também a nós mesmos, ao nos afastarmos da nossa verdadeira natureza humana. Ao contrário disso, os estoicos defendiam a virtude como caminho para a felicidade, e a virtude está intrinsecamente ligada a viver de acordo com os princípios éticos e morais que regem o nosso caráter. É agir com justiça, equanimidade e honra, sem buscar proveitos pessoais à custa dos outros. Ao seguir essa filosofia, desenvolvemos uma consciência plena de nossas escolhas e de seus impactos. Reconhecemos que temos controle apenas sobre nossas próprias ações e nos desvinculamos da necessidade de manipular os outros ou de nos envolver em vinganças mesquinhas.
Nesse sentido, o ensinamento estoico nos convida a nutrir a empatia e a compaixão, compreendendo que todos estão lutando suas próprias batalhas, e que o ódio, a vingança e a maldade só trazem mais sofrimento e infelicidade para todos envolvidos.